Nós vamos agora dar um voo virtual para a cidade conhecida por ter o maior São João do mundo, Campina Grande. Na palestra a seguir, vamos conhecer um pouco sobre a experiência da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, com transferência de tecnologia. Nosso palestrante é Renan Guzmão. Ele é professor na UFCG, atuando na graduação e pós dos cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química. É mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos e doutor em Engenharia de Processos. Trabalhou como gestor do Grande Moinho Tambaú, empresa brasileira líder na produção de massas alimentícias e biscoitos, bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq, com experiência em projetos de inovação e transferência tecnológica. Sua pesquisa engloba a caracterização de matérias-primas vegetais, sistemas particulados, gestão de processos e computação aplicada à engenharia de alimentos. O moderador será Cleverton Fernandes. Ele é diretor de Propriedade Intelectual da Inova UFPB. Mestre e doutor em Administração, com ênfase em Conhecimento, Estratégia e Inovação. Tem experiência na área de administração nos setores público e privado. Ele atua nos seguintes temas: liderança, inovação, estratégia, propriedade intelectual, transferência tecnológica e incubação de base tecnológica. Tenha uma excelente palestra. Bom dia, professor Renan, tudo jóia? Satisfação em poder mediar a sua participação no primeiro workshop aí de 2021 da Inova. Fica à disposição para você e para auxiliar os participantes para fazer essa mediação. E não vou tomar teu tempo, né, que o tempo está bem curto. Eu sei que você tem muito que nos apresentar. À vontade. Satisfação. Bem, bom dia. Estou muito feliz com o convite em participar do evento, né, da Inova UFPB. Apesar de pouco tempo no cargo de coordenador aqui do Núcleo de Inovação, mas eu topei o desafio e estamos aqui hoje para tentar trocar algumas experiências aqui do NIT e minhas também enquanto professor, pesquisador e participante, né, de projetos envolvendo universidade e empresas. Então, Cleverson, eu posso iniciar aqui? Só me confirma se está passando os meus slides. Tá, se puder maximizar, né, de modo que assim não fique aparecendo no PowerPoint, ficaria melhor. Está passando? Não passou nenhum ainda. Não, então eu estou com um problema aqui nesses slides. Deixa eu tentar ver aqui como se quiser gerar, não sei se vai dar certo, mas se puder gerar em PDF, você poderia abrir o arquivo em PDF e ir passando. Não sei se... Enfim, fica à vontade. Tá, eu vou só... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não sei por qual motivo, mas já tive esse problema em outras apresentações. Deixa eu só tentar... Uma sugestão é compartilhar a tela toda. Tenta ver se você consegue, não apenas a tela do PowerPoint. Uma sugestão. Ao compartilhar, você coloca full screen. Está aparecendo a tela agora do PDF? Agora apareceu. Deixa eu ver se eu consigo passar. Apareceu maior, fica aparecendo as bordas, mas enfim, já dá para... Passando? Tá. Acho que dá para ver. Acho que o pessoal consegue visualizar direitinho. Então, eu vou apresentar assim, para não perder tempo e a gente acelerar. Por algum motivo, o PowerPoint não está abrindo tela cheia, então eu prefiro assim no PDF, que ele fica maior, né? Tá ótimo. Bem, gente, então, mais uma vez, bom dia, né? Vou falar um pouquinho sobre licenciamento e transferência de tecnologia na UFPB, na UFCG, dificuldades, estratégias e tendências. Então, inicialmente falar um pouco sobre a Lei da Inovação, esse é o artigo 16, né, que em seu artigo cria o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia, né, e aqui na universidade, na UFCG, nós temos a resolução que foi criada em 2008, onde ela cria o Programa de Inovação e Transferência de Tecnologia, onde nós temos um comitê gestor de inovação
e o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia, que é o nosso NIT, e posteriormente foram criadas outras resoluções, que a exemplo da resolução que regulamenta os direitos da propriedade intelectual, o regimento do NIT, né? Então, dentre as competências do NIT, que são várias, nós temos algumas que eu deixei aí marcadas, né? Estimular a proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia. Desenvolver estudos e estratégias para transferência de inovação gerada pela ICT. Então, aqui no nosso NIT, nós temos um staff de 18 integrantes, né? Eu estou atualmente na coordenação, nós temos assessores de informação tecnológica, transferência de tecnologia, direito e propriedade intelectual. Em cada campus fora de sede, nós temos um representante, um coordenador subsede. Temos um assistente administrativo, uma secretária executiva, 5 bolsistas do projeto Obitec e um bolsista de PNPD, de pós-doutorado, que foi uma parceria junto com a agência estadual, que é a FAPESC, né, que está nos ajudando bastante nesse trabalho à frente do NIT. Então, nós temos o projeto Obitec, que é o Observatório de Inteligência Tecnológica. Esse projeto é um projeto em parceria com o Virtus, do Centro de Engenharia Elétrica e Informática, né, eles são investidores do projeto, e o Obitec, ele dá uma ajuda, auxilia os pesquisadores em toda a logística dos depósitos, né, das patentes e do auxílio aos pesquisadores dentro do nosso NIT. Então, a universidade tem um investimento hoje de R$40 mil em propriedade intelectual, né, para depósito, pedido de exames, anuidade, né, e nós auxiliamos os pesquisadores desde a orientação até o acompanhamento desses pedidos de patentes junto ao INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e o NIT também trabalha com treinamentos, palestras, cursos, oficinas, né. Atualmente a gente vem trabalhando com essa cultura da propriedade intelectual na nossa instituição. Então, dentro dos que a gente tem registrado junto ao INPI, houve um trabalho aqui na nossa universidade de incentivar a proteção às criações, né, geradas aqui na nossa instituição. Então, hoje nós temos, desde 2009 até 2020, 365 patentes, 70 registros de software, né, 16 marcas e um desenho industrial. E aí eu estou fazendo essa contextualização, mostrando esses indicadores, e também fiz uma busca com relação ao licenciamento e transferência de tecnologia em alguns ICTs, e a gente analisou que 10% dessa propriedade intelectual é, de fato, transferida, em alguns casos, né, para licenciamento e transferência de tecnologia. Então, essa nossa PI, agora eu estou falando um pouco sobre as patentes, a gente conseguiu, na universidade, disseminar essa cultura da propriedade intelectual em basicamente todos os centros, né, de ensino, dos campos, de todos os nossos campos, né, e então a gente vem numa crescente, os pesquisadores, de forma muito engajada, muito proativa, né, com muito dinamismo, vem realizando a proteção, o encaminhamento dos materiais para a proteção dessas invenções junto ao NPI, e o NIT vem auxiliando de maneira muito integrada, né? Então, a gente vai falar um pouco desse licenciamento e transferência de tecnologia, né, com base nas patentes e com base no que a gente tem dentro do NPI. Então, a gente tem duas formas, né? Basicamente, eu vou falar da licença para exploração de patentes e cessão de patentes. Na primeira, a gente tem o caso de licenciamento por um tempo determinado, né? Essa licença para exploração da patente ou do pedido depositado junto ao NPI, o objeto, exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar a patente. Esse valor percentual incidente sobre o preço líquido de vendas dos produtos objeto do contrato, valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. E o prazo não poderá ultrapassar o prazo de vigência das patentes. Já no caso da cessão das patentes, a definição implica na transferência de titularidade. O objeto, número e título da patente ou do pedido de patente,
valor fixo conforme negociação entre as partes e o prazo declarado no contrato, tá? Obviamente, existem outras formas de utilização dessas patentes, como, por exemplo, após o prazo de vigência, existe a questão de transferência de tecnologia com base no know-how, tá? Que não necessariamente precisa com que esse produto tecnológico ele esteja registrado junto ao INPI, tá? Então, a gente começou a pensar um pouco sobre transferência de tecnologia em números, pesquisador versus empreendedor, papel e ações do NIT e alguns cases de sucesso. Então, a transferência de tecnologia é um grande desafio. De fato, nós estamos pensando em como fazer esses produtos tecnológicos que a gente tem em carteira chegar até ao setor produtivo ou, de alguma maneira, sob ponto de vista social, né? Então, a gente elaborou um gráfico com os registros de desenho industrial, patentes de invenção, modelo de utilidade e os registros de transferência de tecnologia. Vejam, esses números indicam que a transferência, de fato, é bem difícil, né? Então, assim, a gente tem esse desafio junto ao nosso NIT aqui da UFCG, a Agência de Inovação da UFPB, de fato, alavancar esses números de transferência de tecnologia nas nossas instituições com base nesses produtos que estão registrados ou com base no que vem a ser depositado e registrado por nossos pesquisadores. Não é fácil. Então, a gente fez uma correlação entre somatório de patente, desenho industrial e modelo de utilidade, e viu que não necessariamente quem tem o maior número de patentes, desenhos, ou quem tem o maior número de propriedade intelectual registrada é que tem, de fato, essa transferência em grandes números também. É óbvio que elas podem andar juntas, né? Então, o nosso objetivo é que os nossos pesquisadores continuem realizando a proteção e que a gente consiga avançar nos próximos estágios, sobretudo na exploração comercial, e sim gerar um ciclo de inovação sustentável para a nossa ICT. Então, o pesquisador pode ser empreendedor? Bem, então passando um pouco mais para as dificuldades que a gente tem com relação a essa transferência, o pesquisador, e aí ele tem o auxílio do NIT, ele tem que pensar, além do registro, de como ele pode explorar comercialmente aquele produto tecnológico que ele está desenvolvendo. Então, eu vou pensar, esse tópico é pesquisável, pode ser uma oportunidade, isso pode gerar um negócio, isso pode resolver um problema da sociedade, o mercado precisa dessa solução. Então, a gente tem que pensar o ciclo da inovação, de fato, com o ciclo total, né? Então, muitos pesquisadores, e é isso a gente tem que estimular, e tem que se capacitar, a gente tem que participar de eventos, interação, empresa, universidade, para se atentar aos passos seguintes, né? Então, assim, esse produto que eu estou desenvolvendo no laboratório, ele tem potencial mercadológico, né? Lógico que, em muitos casos, o pesquisador ele não tem essa formação, né, de plano de negócios ou de agente de comercialização de produtos tecnológicos. Ele tem sim a invenção, o laboratório, a pesquisa, ele tem aquela rotina de trabalho com os orientandos, com os reagentes, com os laboratórios, mas ele não tem aquele viés mais de mercado, de plano de negócios, né, de como fazer esse material chegar na outra ponta. Então, um dos grandes objetivos das ICTs é gerar um ambiente propício à inovação e mostrar que existem outros caminhos para o pesquisador, além do caminho tradicional. Então, veja, a gente, e aí eu me coloco nessa cultura, de sempre estar visualizando editais já engessados ao longo dos anos, né? E não sair da nossa zona de conforto, não sair de certa forma, daqueles editais que são publicizados de maneira mais frequente, de tudo aquilo que vem sendo disponibilizado, para a gente tentar viabilizar isso de fato com alguns agentes externos à universidade. Então, é necessário que a gente pense dessa forma, né? Como eu posso utilizar o meu produto, como eu posso utilizar a minha pesquisa
de uma maneira que eu possa deixar esse ciclo de inovação sustentável. Porque quem ganha? Ganha a universidade, ganha o pesquisador, ganha o laboratório, ganha os alunos, ganha a sociedade. Então, é importante a gente pensar dessa forma mais empreendedora enquanto pesquisador. Então, esse empreendedor acadêmico, essa transferência de tecnologia para o setor produtivo, pode ser uma das formas de financiamento extra da universidade, né? Então, essas inovações disruptivas, elas podem ser utilizadas para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Então, a gente tem ali um exemplo de um pesquisador tradicional, a ideia, pesquisa, resultados, disseminação de resultados, e a gente pensa agora como um empreendedor acadêmico, ideia, pesquisa, resultados, geração da patente, comercialização e transferência de tecnologia. É isso que a gente vem precisando, além do que já é colocado para os pesquisadores em editais tradicionais, a gente tentar buscar alternativas para viabilizar que essas estruturas que a gente trabalha no dia a dia venham a chegar na outra ponta da sociedade, né? Então, eu tenho essa ideia de que o ciclo sustentável de inovação, ele depende disso também, de que a gente consiga investidores fora esses editais engessados, para que a gente consiga, de certa forma, movimentar toda a estrutura e atrair mais investimento em pesquisa, mais resoluções de problemas da sociedade. E isso a gente abre portas para os nossos alunos, a gente abre porta para dialogar com a sociedade de maneira geral. Então, a função do NIT é facilitar também essa interação, gerando sinergias entre diferentes segmentos e fomentar um ambiente inovador. Então, a universidade tem uma estrutura muito ampla, né, e uma estrutura que necessita de apoio em diversas áreas, de ter algum representante ali que faça essa conexão da academia, da indústria, da sociedade, né, para fins de viabilizar essa transferência de tecnologia. Óbvio, a gente tem algumas estruturas que já são mais consolidadas, né? O professor Igor já inicialmente no evento falou, a gente tem um maior orgulho do que o SEI, do que a unidade de engenharia elétrica e informática vem desenvolvendo, né? O Centro de Engenharia Elétrica e Informática vem desenvolvendo, e a gente também se coloca à disposição de todos os players aqui dentro da universidade para fazer esse tipo de conexão e esse tipo de interação. A gente tem um banco de dados de algumas empresas, que os nossos alunos trabalham com a parte de estágio, com a parte de extensão, né, em projetos em parceria, né, com agroindústrias, cooperativas, com empresas de pequeno, médio, grande porte, com o Sebrae. Então, a gente vai tentar, de certa forma, também criar um espaço no NIT para fazer essa interligação e avaliar o que a gente tem em carteira de produtos tecnológicos, né? Então, a gente está, de certa forma, se colocando como um ambiente para integrar laboratório, pesquisador, grupo de pesquisa. A gente vem analisando o que a gente tem dentro do nosso portfólio de tecnologias para chegar a um consenso de como integrar, como conectar, como chegar das tecnologias que tem já uma certa maturidade em algumas empresas, né, a partir de um banco de empresas parceiras que a gente já tem. E esse tipo de transformação desses produtos tecnológicos e, de certa maneira, chegar ao outro ponto que a gente quer, que é a transferência de tecnologia, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, aqui no NIT, a gente tem uma equipe, um staff, e a gente vai tentar agregar, além desse staff, pessoas de administração, né, de marketing, para que a gente, de direito, para a gente conseguir montar uma equipe que converse bem e adote estratégias. Eu acredito que essa multidisciplinaridade, ela ajuda a gente a superar algumas barreiras que a gente encontra, inclusive, para essa transferência de tecnologia. Então, de início, a gente viu que é necessário a gente trabalhar com um sistema integrado de gestão de PI, né? Hoje a gente não tem um sistema, então a gente está procurando, de certa forma, viabilizar um sistema integrado de gestão de PI para prospecção, redação, prazo, valoração e custos dentro do nosso NIT, e com isso melhorar a gestão dessa propriedade intelectual que a gente tem aqui na universidade. Estamos avançando na análise do portfólio e definição de estratégias, então a gente conseguiu pegar do nosso banco de dados, avaliar quais são os produtos tecnológicos que a gente tem, quais são as áreas de conhecimento, e a partir dessas áreas que a gente
tem no nosso banco de dados, a gente juntar com as empresas que a gente já tem algum tipo de relacionamento e tentar alavancar essa conexão e trabalhar de forma para que essa transferência de tecnologia ela venha a dar início, né, que ela venha a aumentar os cases aqui na instituição. Então, a gente viu que a gente tem materiais na parte de microencapsulados, de biotecnologia, combustíveis, equipamentos, tá? A gente está pensando já iniciou um projeto para desenvolvimento de uma plataforma de integração, né, que facilita essa transferência de tecnologia, que facilita inicialmente um diálogo entre as empresas, entre os pesquisadores, entre startups, entre empresas locais, nacionais, internacionais, entre empreendedores da região, fora da região. Então, a gente precisa se comunicar mais, né, com a sociedade, com as empresas. Então, a gente, via o Núcleo de Inovação, a gente está tentando buscar uma forma que a gente consiga conectar não só os grupos e os pesquisadores, mas também alunos de pós-graduação, né? Então, essa cultura empreendedora é uma cultura que ela também vai ser motivada para os alunos de pós-graduação. Né? Então, os alunos que estão fazendo mestrado, doutorado, a gente tentar realizar esse link com as pesquisas e as empresas. Então, a gente já está estruturando algo nesse sentido. É importante que os pesquisadores avaliem, e é lógico que eu estou falando um pouquinho do NIT, mas todo esse trabalho é um trabalho, o NIT é institucional, e ele vai conversar com os pesquisadores, obviamente, para a gente chegar num consenso, né? Então, quanto mais o pesquisador tiver a noção da maturidade da sua tecnologia, do investimento que ele precisa para chegar ao mercado, mais importante a gente consegue, mais estratégico a gente consegue pensar em alguma maneira de conectar, né? Então, vou falar um exemplo meu, particularmente, no início, eu vim da iniciativa privada, mas depois que eu cheguei na universidade, tentei realizar um tipo de conexão com a empresa. Então, quando eu cheguei lá, atrás de um investimento, o gestor disse, olha, essa tua tecnologia, qual o custo para produzir esse produto? Você pode me dar indicativos que ele consegue chegar com o mesmo padrão de qualidade, aumentando a escala de produção? Você tem certeza que esse produto é inovador? Você fez uma busca a nível mundial? Então, assim, ele foi me colocando perguntas que aí eu disse, poxa, realmente, não, desculpa, eu vou pegar meu projeto e vou repensar o que é que eu vou fazer para depois vir aqui conversar, né? Lógico, a gente não pode desmotivar no primeiro não, desistir. Então, esse meu exemplo serviu depois para pensar, poxa, quando eu chegar da empresa, quando eu chegar para um investidor, eu vou ter que entender de toda a cadeia, eu vou ter que pensar estrategicamente se aquele produto ele é viável, se aquele produto, de fato, ele é inovador, e se a empresa vai querer investir naquele produto. Então, a gente tem que se colocar dos dois lados, né? Eu me coloquei como pesquisador, tive uma ideia aqui no laboratório, fui abordar a empresa, quando eu cheguei lá, o cara já me veio com outros questionamentos, e aí eu recuei. Então, é importante que a gente entenda toda a cadeia e se colocar no lugar do empreendedor, né, do investidor, se ele realmente vai aportar dinheiro numa ideia que ainda falta um pouco de informações para que ele se sinta seguro em investir naquela tecnologia, naquele produto que eu venho desenvolvendo aqui na universidade. Então, a gente, para tentar um pouco aumentar esse número dessa transferência de tecnologia que a gente tem aqui na universidade via esses produtos registrados, né? Mais uma vez, essa transferência ela pode ser realizada com produtos que não estão registrados junto ao INPI, mas a gente está falando um pouco mais, dando mais ênfase a isso, a gente vai tentar, de certa maneira, aumentar o número de spin-offs, ou através de editais, ou através de conversa com os pesquisadores, com grupos de pesquisa, e tentar fazer esse licenciamento sobre alguma forma de royalties free, e depois a gente estruturar alguma maneira de como isso comercialmente, como um plano de negócios para esse passo seguinte, né? Então, outro ponto que a gente está pensando é tipo, será que esse produto tecnológico, juntamente com o pesquisador chega, olha, esse produto aqui é um produto relevante, a gente tem que fazer o PCT. O PCT é a proteção dele a nível internacional. Então, vamos ver qual o país que a gente protege. Será que esse país tem condição de produzir? Será que esse país é um concorrente, né? Então, esse PCT
quando a gente tem uma tecnologia que tem essa proteção internacional, a gente tem um poder de negociação maior. Então, a ideia é que a gente tenha produtos que tenham um potencial comercial e a gente adota estratégias de deixar esse produto mais forte sob o ponto de vista comercial, ou seja, que as empresas tenham interesse em investir nesse produto, tá? E aí a gente já fez uma análise de outras instituições e o caminho que a gente vem adotando é um caminho certo, é um caminho de fazer com que o pesquisador ele entenda sobre a proteção das suas invenções, e aí a gente vai amadurecendo para a parte da própria redação da patente, da própria análise em bancos de dados, né, de patentes, a conexão com artigos científicos, estruturar os links com as empresas, né, estruturar para que essas pesquisas, se o pesquisador já tem um nível de relacionamento com certa empresa, que ele continue esse relacionamento, que ele de fato venha estruturar já casado entre o que ele vai desenvolver com o que a empresa precise, e aí a gente ter tudo casado, conectado, para gerar esses royalties, essa transferência que a gente tanto deseja, né? Então, assim, a gente visualizou que em algumas instituições existem vendedores de produtos tecnológicos, existe uma agência de comercialização de produtos tecnológicos que auxilia os pesquisadores a como pegar sua patente, transformar em algo entendível, em algo visualmente comercial, algo que o cliente ou possível investidor venha entender, e aí construa uma relação para gerar essa transferência de tecnologia, né? Então, para fechar essa parte da transferência de tecnologia e licenciamento, eu venho trazer 2 cases de sucesso. O primeiro é o Vonal Flash, que é um medicamento desenvolvido pela USP em parceria com uma farmacêutica, né? Esse medicamento Vonal Flash, ele 90% dos royalties que a USP recebe vem desse Vonal Flash, né? Então, assim, eu já não sabia, há um tempo atrás, a gente precisou, na minha casa, desse medicamento, né? E o médico recomendou, olha, usa o Vonal Flash, não usa mais aquele que se usava antigamente. Então, ele já está, de certa forma, ganhando muito espaço, né, no nosso país. Para isso, foram 15 anos para a transformação da invenção em inovação, né? Teve o apoio financeiro da Biolab Farmacêutica. Quem é que ganha com os royalties gerados pelo Vonal Flash? A USP, de maneira geral, Administração Superior, a Agência de Inovação da Universidade, UNIT, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, o Laboratório de Desenvolvimento e Inovação Farmacotécnica e os inventores. Então, dentro da universidade, existe uma resolução que disciplina quando tiver essa transferência de tecnologia, esses royalties, esse retorno financeiro, como ele vai ser dividido e como ele pode ser aplicado. Então, todo mundo ganha quando essa transferência de tecnologia ela é realizada. Então, veja, é um case de sucesso de uma universidade brasileira, né? E é isso que a gente vai tentar, de certa forma, com os produtos tecnológicos que a gente vem desenvolvendo na universidade, é que a gente consiga esse retorno financeiro para fazer investimentos na cadeia de inovação. Lógico, quando eu falei da parte de royalties free, também é uma forma da gente começar um trabalho, né, com algumas tecnologias que são embrionárias, com spin-offs, de tentar fazer essa conexão inicial de tecnologias embrionárias com spin-offs, né, sob o ponto de vista de royalties free, e posteriormente, quando a parceria for avançando, aí sim a gente vai estruturando uma maneira de que esses royalties, de fato, com esse retorno financeiro, ele venha a ser investidos nessa cadeia de inovação dentro da universidade, né? É importante, como Igor falou na primeira palestra dele, que nós do NIT, da universidade, junto com a procuradoria, junto com a reitoria, a gente tem uma forma ágil e uma forma estruturante, né, uma forma conectada de fazer com que a coisa aconteça, porque quando a gente
tem algo muito rápido, muito integrativo, algo definido, e que ainda não tem o recurso, fica mais fácil da gente estruturar e da gente criar mecanismos de depois fazer a distribuição desse recurso, né? Então, nós aqui do NIT, a gente já trabalha de que forma? Já estruturando toda a documentação, a gente já está com a nossa assessora de direito da propriedade intelectual, junto com a Procuradoria, junto com resoluções que foram criadas e aprovadas no âmbito da instituição, para a gente, assim que as transferências forem iniciadas e aumentadas, esses recursos eles venham ser institucionalizados e distribuídos de maneira decidida pelas as câmaras ou pelos conselhos competentes, né? Por último, para fechar, né, um sonho, aí está a foto do Robert Langer, né, um cientista do MIT, que saiu na capa da Forbes. Então, o Robert, ele é referência em patentes, transferência de tecnologia e criação de empresas com base em pesquisas científicas. Então, ele tem mais de 1.000 patentes, 320 mil citações no Google Scholar e mais de 1.500 artigos publicados. Recentemente, a 3% que ele tem na empresa Moderna vale mais de R$1 bilhão. Então, com esse viés mais empreendedor, né, obviamente eu fui ler um pouco mais sobre a experiência do Robert, né, lógico, ele não desistiu na primeira barreira, no primeiro obstáculo, ele foi persistente, né, ele viu que o caminho era a parceria entre o que ele desenvolve no laboratório com alguma empresa investidora, né. Então é importante que a gente observe que quanto maior a gente precisar de investimento para fazer com que aquele produto tecnológico saia do laboratório para a escala de produção nas empresas, né, a maneira que a gente vai avançando na maturidade tecnológica, a gente vai precisando de mais investimento, a gente vai precisando de mais parcerias, né. Então esse cara aí é um sonho, né, de todo pesquisador, de certa forma, ou da maioria dos pesquisadores, é fazer com que as pesquisas que ele vem desenvolvendo cheguem ao outro lado, né, se tornem inovações e com isso gere um retorno financeiro satisfatório. Então, dentro do grupo que ele trabalha, os alunos têm uma cultura empreendedora, então outras empresas são criadas, né, empregos são criados, o retorno financeiro ele é grande, né, a partir de soluções desenvolvidas pela instituição de ensino que ele trabalha. Então, assim eu fecho essa minha participação e estou disponível aí para perguntas. Excelente, professor Renan. Perfeito, maravilhosa a sua apresentação. Já sanou algumas dúvidas, mas temos várias perguntas aqui. Vamos ver se vamos dar conta. Temos a primeira aqui do William Ramires, né? Renan, como você observa o tratamento na prática do gargalo entre o nível de maturidade da tecnologia desenvolvida pelo pesquisador e a aderência à expectativa e necessidade do cliente, né? Qual seria essa... Ô, William, boa tarde. Como você avalia isso? Obrigado pela pergunta, William. Aí é uma opção, uma opinião minha, tá? Acho que a gente tem que ir trabalhando de forma mais integrada com o que a sociedade precisa, o que as empresas estão precisando e a gente trabalhando de forma conjunta, né? Então, é possível entender que os cases de sucesso, eles partem dessa integração inicial dos projetos, né? E sim, empresa, necessidade e pesquisador, tá? Então, acho que se a gente for fazer o caminho inverso, de achar que a gente está desenvolvendo algo no laboratório que a sociedade ainda venha a necessitar, talvez esse processo essa diferença de maturidade ou de tempo de inovação, ele seja maior, né? Eu não estou dizendo que a gente não possa fazer isso, mas a gente pode trabalhar de forma isolada, a gente pode trabalhar de forma em parceria com as empresas, mas eu acho que de forma integrada a gente consegue sim reduzir um pouco essa diferença. Perfeito, perfeito. Tem uma questão que eu sintetizei, depois eu posso passar para você ela completa, mas Renan, poderia comentar as ações que deveriam ser estimuladas para que o processo de transferência de tecnologia seja efetivo, de modo que as ICTs, né, ou a universidade, não apenas produza propriedade intelectual por número? Poderia falar um pouco sobre isso?
quais seriam essas ações, ou o que vocês, enfim. Bem, Cleverson, eu recentemente assumi a coordenação, né, do NIT aqui na UFCG, e a gente está ainda na fase de estruturação do portfólio. Então, eu acho que a gente tem que pensar no que a gente tem capacidade, no que a gente é bom e quem que a gente quer atingir. Então, assim, quando a gente conseguir visualizar o que a gente tem, o que de fato a gente pode conectar, eu acho que assim a gente consegue alavancar esses números aí de transferência de tecnologia. Desculpa estar sendo um pouco, vamos dizer assim, superficial, mas eu acho que a gente tem que estruturar com base no que a gente tem em carteiras, em carteira de produtos, e na minha função de NIT eu vou procurar entender melhor toda a estrutura que eu tenho aqui dentro da universidade, seja de pesquisadores, seja de laboratórios, seja de produtos tecnológicos registrados, e seja de parceiros que já existem para a gente ir melhorando e amadurecendo essas relações. É um trabalho difícil, a transferência de tecnologia não é algo fácil, até fiquei aqui um pouco pensativo depois que o Rafael disse, olha, meu trabalho é alavancar a transferência de tecnologia. Eu disse, olha, é um super trabalho difícil demais, a gente sabe que não é algo fácil, mas a gente tem que manter a pegada, manter o estímulo, manter a motivação para tentar trazer esses benefícios para a nossa instituição, para os pesquisadores e para a sociedade. Perfeito, perfeito. O tempo da gente é curto, então você está perfeito, apresentando excelente. A outra pergunta é como o NIT e o UFCG, né, faz a valoração das tecnologias para o licenciamento ou o equivalente? Você falou ali, né, tem um slide que apresenta a valoração, mas você poderia apresentar alguma iniciativa que vocês têm tentado fazer com a valoração? Esse tema valoração, Cleverson, é muito complexo, né? Eu acredito que cada caso a gente não consegue utilizar uma metodologia, um método para todos os produtos que a gente tem na universidade. Isso é difícil, eu já imagino que isso seja, vamos dizer assim, não dá para executar o mesmo método de valoração de tecnologia para todas as tecnologias que a gente tem na universidade. O que a gente vem pensando cada caso é um caso, que nós podemos utilizar como a TRL, a mão de obra que é utilizada para o desenvolvimento da tecnologia, se é graduação, mestrado, doutorado, tecnologias já existentes no mercado, né, nível de competitividade da tecnologia. Então, a gente consegue, a partir dessas variáveis, tentar definir uma estratégia de valoração, mas não é algo tão simples que a gente coloca na equação e já sai o resultado, né? Perfeito, perfeito. Temos mais uma outra pergunta, são várias. Vamos ver se vai dar tempo. A UFCG tem ações para promover o desenvolvimento conjunto de tecnologias com a parceria entre empresas e universidade? No caso, assim, vocês têm já ações já bem delineadas de desenvolvimento nesse sentido? De sempre ter esse desenvolvimento em conjunto com parcerias? Eu acho que na apresentação do próprio Igor, né, já apresentou algumas coisas. Isso, perfeito. Eu acho que já foi... Acho que a gente pode pular essa, pela questão do tempo. Temos outras perguntas, ainda está aparecendo mais perguntas. Como vocês estão... Esse daí é do Luciano Ribeiro, né? Como vocês estão institucionalizados para os contratos internacionais? Quem dá o suporte para o NIT? Então, Luciano, obrigado pela pergunta. Essa parte do PCT que eu falei na apresentação, a gente tem um comitê gestor de inovação, né? Esse comitê gestor, existe uma resolução dentro do estatuto da universidade, e essas questões de internacionalização a gente vai levar para o comitê, né? O que de fato a gente vem pensando como a gente pode deixar a tecnologia que tem potencial mais atrativa para investimentos. Então, se a gente, lógico, o PCT não é barato, né? Essa questão quando a gente pensa em internacionalização, registro fora do país ou proteção a partir do tratado que já existe dentro do NPI, é algo caríssimo. Então, assim, a gente não consegue, com o recurso que a gente tem, institucional, proteger todas as tecnologias. Então, a gente vai pensar de uma maneira estratégica, levar para o comitê, né, gestor de inovação, que dentro da resolução já tem, que se o comitê autorizar, a gente faz a proteção e, logicamente, a gente vai fazer isso de uma maneira muito criteriosa, né,
e talvez já com a anuência de uma empresa, já de um parceiro forte no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, a gente vai pensar nessa linha mais estratégica, também por questões do custo, né? Perfeito, excelente. Perguntas temos aos montes, isso é ótimo, quer dizer que é uma palestra bem interessante, assim, bem desejada. Eu comecei um pouco, a questão lá de não estar passando tela cheia me atrapalhou um pouco, mas eu acho que depois fluiu bem a Fluiu, palestra. foi ótimo. Temos aqui mais uma pergunta, eu acho que dá para encaixar rapidinho. É da Adriana Carla, né? Qual o suporte do NIT dá para dar essa celeridade ao fechamento dos contratos entre o grupo de pesquisa e a empresa? A demora nesse processo pode acarretar no contrato, né, ser cancelado? Poderia comentar alguma experiência do NIT da UFCG? Perfeito, Adriana, perfeito. Essa pergunta é excelente. A gente, como o professor Igor falou aí no início do evento, a gente tem um sincronismo muito forte. Então, assim, para uma empresa fechar um projeto, ela pede celeridade da universidade. Então, quanto mais ágil a gente for, maior a chance da gente ter de fechar essa parceria com a empresa. Então, eu disse aqui dentro do NIT, a partir do momento que eu assumi, o que tiver demanda de fechamento de projeto, universidade e empresa é prioritária dentro do NIT. Então, corre para tudo que está fazendo, vai lá, faz e acelera todo o processo. Tá certo? Então, assim, é importantíssimo. A gente teve uma reunião com o Igor, né, da Embrapi, e a gente entende, eu também sei desse time da iniciativa privada, que é muito rápido, então a gente tem que trabalhar de forma integrada para acelerar. Se a empresa visualizar que a gente, enquanto universidade, é muito burocrático e muito lento, ela possivelmente vai deixar de ter a gente como parceiro. Perfeito. Excelente. Palestras excelentes, participação fantástica do pessoal. Eu acho que momentos riquíssimos, né, que estamos vivendo. Vamos dar um break. A vontade era continuar, mas vamos dar um break. O pessoal deve estar já com a barriga roncando. E não esqueçam de voltar. Às 1h30 vamos ter a palestra do Sebrae, né, Programa de Fomento à Inovação do Sebrae, o Brasil Mais, Ali e Sebrae Tech, com o doutor Joaci Souto e a doutora Cláudia Pereira, também do Sebrae. Então, conto com a participação de todos. Almocem, reflitam um pouco mais. As perguntas podem ser postas depois para a gente, pode passar por e-mail. O professor disponibilizou o e-mail e estamos aí também à disposição, ok? Um bom momento de almoço a todos. Obrigado, professor Renan. Até mais. Obrigado, pessoal. Um abração. Abraço.